Pai, obrigado pela Tua palavra nesta manhã. A Tua palavra, ela já é abençoada. A Tua palavra não volta para trás vazia. Mas nesta manhã, obrigado pelo vaso que escolheste para transmitir a Tua mensagem, a Tua palavra. Porque desde o princípio até agora, por determinação Tua, Tu dás a palavra ao Teu servo para ser difundida, para que todo aquele que ouve e todo aquele que crê, esse dará fruto e esse verá fruto. Aquele que coloca a Tua palavra em prática, que ouve as instruções e obedece, esse tem um futuro. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, gente boa. Bom dia, igreja. Quer tu sejas parte aqui da família da igreja da cidade, quer tu sejas parte da igreja, corpo de Cristo, né, nesta terra. Por isso, bom dia, igreja. Quem quer que tu sejas, onde quer que tu estejas, é um prazer, uma alegria muito grande, né? Nós podemos chegar até ti nesta manhã e estamos muito felizes pela honra, não é, que tu nos dás de poder estar aí desse lado a acompanhar-nos e a estarmos juntos, não é? Estarmos juntos como Maria escolhendo a boa parte, não é? Escolhendo a boa parte. É realmente um prazer muito grande e uma honra muito grande. Não vejo de ânimo leve, não é? Não vejo de ânimo leve, nem considero de ânimo leve cada pessoa individualmente que está desse lado, não é? A acompanhar-nos, a adorar Jesus conosco, a meditarmos juntos na palavra de Deus. Por isso é um prazer muito grande nós podermos estar então juntos à volta da sua palavra nesta manhã. E vamos, sem mais delongas, entrar nesta última mensagem que nós temos desta série, né, que temos vindo a falar já há algumas semanas, né, e à medida que se aproxima, né, o final deste afastamento, pelo menos do ponto de vista relativo, né, as previsões, né, são que no último domingo deste mês de maio já seja possível nós podermos estar na nossa igreja, nas nossas igrejas. Isso é uma notícia excelente, não é? Uma notícia excelente. Ainda vai ser, não é, de forma muito gradual e com todas as precauções, naturalmente, não é? Mas estamos à espera, não é, de algumas instruções claras sobre isso, não é? Vamos ver o que é que vai sair agora nos próximos dias em termos de instruções. Já há algumas instruções em termos da Conferência Episcopal Portuguesa, da Igreja Católica Romana, mas outras confissões funcionam um bocadinho de forma diferente, mas eu creio que as grandes ações que serão implementadas serão semelhantes, não é, em todas as confissões religiosas, mas já vai ser bom, não é? Pensa-se que a partir do último domingo deste mês, dia 31, né? Penso que é isso, né? Já vamos poder estar juntos, não é? Isso vai ser fantástico. De qualquer forma, tu que estás aí longe, não é? Tu que estás longe, não fiques preocupado, porque vamos continuar a transmitir em direto, não é? Em direto ao domingo, pelo menos as nossas celebrações, quer através da nossa página do YouTube, né?
Tu podes procurar, aliás, sim, página no canal do YouTube, a Igreja da Cidade de Portugal, quer também na página do Facebook da Igreja da Cidade. Vamos continuar a transmitir, pensando especialmente naqueles que estão longe, né, e não poderão fisicamente estar connosco, né, mas será uma alegria. Então nós temos vindo a falar já há algumas semanas, e neste período, né, neste período de pandemia, e nós começámos uma semana antes do estado de emergência, nessa altura mais ou menos, começamos com esta série de mensagens sobre, que nós intitulamos Proteção Vitoriosa em Deus, né? Parece que vinha mesmo a calhar, mesmo com um propósito, e temos vindo a falar de vários assuntos, né? E nestas últimas mensagens desta série temos abordado de uma forma razoavelmente profunda o Salmo 91, porque é por excelência, né, um salmo que nos fala dessa proteção de Deus. E hoje nós vamos então terminar com chave de ouro esta série, falando dos últimos 3 versículos e de promessas específicas que Deus nos dá nesses últimos 3 versículos do Salmo 91. E nós vamos ler apenas esses 3 versículos também para pouparmos algum tempo. Vamos ler apenas esses 3 versículos, os últimos 3 versículos, os versículos 14 a 16, né? Os versículos 14 a 16 do Salmo 91, né? E então diz assim: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Temos aqui várias promessas de Deus tremendas, né? Temos aqui várias promessas de Deus fantásticas, e hoje nós vamos então entrar um pouco mais fundo nestes textos das Escrituras, e começamos então pelo versículo 14, que diz então: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Então, Deus está a falar especificamente aqui para coisas que são possíveis para aqueles que amam verdadeiramente Deus, não é? Não é que Deus tenha favoritos, não é que Deus ame mais umas pessoas do que outras pessoas. A palavra de Deus diz que Deus é bom para todos. Deus é bom para todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Portanto, Deus ama por igual tanto um pecador que ainda não conhece Deus, como alguém que já conhece Jesus e que segue segundo os princípios da palavra de Deus. Agora, a manifestação, isto é muito importante, a manifestação do amor de Deus, e nós vamos ver isso hoje melhor, a manifestação desse amor de Deus e dessa graça de Deus não depende só de Deus querer isso. Nós temos falado um pouco sobre isso e já percebemos que nós somos também parte importante desse assunto. Nós somos parte importante desse assunto, não é? Nós já lemos, penso que lá em 2 Coríntios 1, versículo 20, penso que é isso, 2 Coríntios 1, 20, que diz, aleluia, diz assim: todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. E aqui está uma chave muito importante, e nós já refletimos um bocadinho sobre isto a semana passada, e se tu quiseres depois vai para perceberes melhor, se não tiveste a oportunidade de ouvir.
Este por nós é muito importante. Este por nós não quer dizer que as promessas de Deus são sim e amém para a glória de Deus e apenas em nosso favor. Não é isso que está aqui a falar. Apesar desta tradução aqui por nós dar isso a entender, se tu reparares, e esta mesma palavra no original grego aparece 15 versículos antes, né? 15 versículos antes, em 2 Coríntios 1, 5. E em 2 Coríntios 1, versículo 5, aparece a expressão por meio de Cristo. Né? Diz aqui, né? Este por meio de, ou seja, através de, com a colaboração de. Portanto, este por meio de, né? Esta expressão aqui, este por meio de, é a mesma palavra no original grego que quando fala, depois no versículo 20, que as promessas de Deus operam por nós. Portanto, não se trata só de ser em nosso favor, elas operam através de nós, por meio de nós. Ou seja, Deus não está separado, a ação de Deus, a intervenção de Deus na tua vida, na minha vida, não é separada da nossa colaboração. Essa ação de Deus, e neste caso aqui estas bênçãos de Deus, esta proteção, este livramento, etc., não operam em nós independentemente de nós. Operam por meio de nós. Elas agem através de nós. As bênçãos de Deus não são incondicionais no sentido que operam independentemente da nossa postura. Não. Há coisas que Deus não pode fazer na nossa vida se nós não permitirmos. Eu não sei se isto vai contra a tua teologia, mas paciência, às vezes Deus tem que chocar um bocadinho e ofender um bocadinho a nossa mente para chegar ao nosso coração. Isso acontece muitas vezes comigo, com toda a gente, penso eu. Né, que quer crescer mais em Deus, né? Porque é assim, há coisas que Deus não pode fazer em nós se nós não colaborarmos nesse sentido. E tu podes dizer, mas Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Deus é soberano dentro da sua palavra, Deus não contraria nunca a sua palavra. Deus jamais vai contra a sua palavra só porque ela é Deus. No Salmo 138, versículo 2, penso que é nesse versículo que diz que Deus honra a sua palavra acima do seu próprio nome. Portanto, Deus nunca irá contra a sua palavra. Deus nunca irá contra a sua palavra. Nós vemos, por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 6, quando Jesus foi a Nazaré, diz que Jesus não pôde fazer grandes coisas. Diz lá em Marcos capítulo 6, por volta dos versículos 5 e 6, diz que Jesus não pôde, ou noutras traduções diz que não podia, não diz que ele não quis, diz que ele não pôde. Quer dizer que ele queria, mas não pôde fazer grandes coisas, a não ser curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. E diz no versículo 6 que ele se admirou da sua incredulidade. Não é? Exatamente. E diz que ele percorreu as aldeias vizinhas ensinando para combater essa mesma incredulidade. Aquilo que combate a incredulidade, aquilo que derruba a incredulidade é a fé, e a fé vem pela palavra de Deus. Por isso Jesus ensinava para incutir fé no coração das pessoas, para despertar fé, confiança em Deus no coração das pessoas através da palavra de Deus. Então a intervenção de Deus em nós funciona muito com a nossa colaboração. Com a nossa colaboração. Essa é a razão porque muitas vezes tu podes ter na mesma igreja duas pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas ouvem o mesmo pastor, elas estão sujeitas ao mesmo ensino, ouvem o mesmo ensino, têm as mesmas experiências espirituais, em termos de igreja, de forma coletiva. No entanto, as suas vidas são muito diferentes. Jesus falou sobre isso quando ele, por exemplo, lá deu aquele exemplo, os dois homens construíram a sua casa, um sobre a rocha, outro sobre a areia. E diz que vieram os ventos, as tempestades e os rios e bateram ambos contra aquelas casas. Uma permaneceu e a outra foi derrubada e foi para a água abaixo.
E diz que essas duas situações representam dois homens que ambos ouvem a palavra de Deus, mas um ouve e faz, o outro ouve, mas não cumpre a palavra de Deus, não faz a palavra de Deus. Conclusão. Os tais dois membros da igreja que nós estávamos a dar o exemplo, eles podem estar na mesma igreja, ter as mesmas oportunidades, ouvir a mesma palavra, mas depois a forma como eles aplicam ou não essa palavra vai fazer depender a intervenção de Deus na vida deles. Por isso tu podes às vezes ver alguém que está numa igreja há décadas e o seu crescimento espiritual é sofrível. E podes ver alguém que está numa igreja há pouco tempo, mas que tem fome e sede de Deus, que busca a face de Deus, que se arrepende, que muda de vida em tudo que tem que mudar, que deseja a vontade de Deus e a palavra de Deus aplicada na sua vida, e essa pessoa vai crescer muito mais do que o outro que já lá está, se calhar há décadas. É por isso que idade espiritual e idade cronológica não tem nada a ver. Aleluia. Então, nós vemos aqui que por trás de cada promessa há como que se existissem certas condições, vamos chamar assim. Porque Ele tão encarecidamente me amou, então também eu o livrarei. Eu pô-lo-ei num alto retiro. Porquê? Porque Ele conheceu o meu nome. Ele quer ter intimidade espiritual com Deus, Ele quer buscar a face de Deus. Esta expressão num alto retiro significa que Deus nos coloca num lugar fora do alcance dos nossos inimigos. O apóstolo João falou sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 18, quando ele diz que o maligno não nos toca. Aquele que põe a palavra de Deus em prática, aquele que é nascido de Deus, aquele que vive a sua vida em Cristo como deve ser, esse pode passar por aflições, já vamos ver depois um bocadinho mais sobre isso, mas é como quase água por cima de um pato, não é? Os patos podem andar a nadar, mas nunca ficam molhados, não é? Porque aquelas penas, aquela gordura que tem nas penas não permite que a água entre para dentro, não é? No interior das penas do pato. Se assim fosse, ele afundava. Então nós podemos encarar as situações, mas não somos de forma alguma afetados como aquele que não conhece Deus muitas vezes é. Porque conheceu o meu nome, diz aqui a Escritura. Qual é o seu nome? O seu nome é Jesus. Yeshua. Jesus é o seu nome, nome mais alto. Não existe outro nome. Como o apóstolo Pedro disse lá em Atos, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus, é essa autoridade no nome de Jesus que destrói todo o controle de Satanás sobre qualquer situação na tua vida. Tens de conhecer este nome. E não é só, muitas vezes nós pensamos e muitos cristãos acham que é a expressão no nome de Jesus que funciona como chave mágica, não é? para derrubar Satanás. Satanás não tem medo de uma frase mágica. Satanás não tem medo das letras J-E-S-U-S quando proferidas pela boca de uma pessoa qualquer. Ele tem medo do conhecimento e da revelação da autoridade que essa pessoa tem acerca
daquilo que engloba o nome de Jesus. Não sei se me faço entender. Amém? Vocês aqui estão a entender? Vocês lá em casa também estão, não estão? Amém. Não é só a expressão. Lembram-se daquele texto lá em Atos, quando aqueles 7 filhos de Seva foram lá tentar expulsar o demónio do homem? O que aconteceu? E eles chegaram lá, todos feitos super-homens. Nós desconjuramos, nós expulsamos em nome daquele Jesus que Paulo prega. Vejam que eles falaram de Jesus e falaram de Paulo, um grande homem de Deus. No entanto, o demónio perguntou-lhes, sim, disse, nós sabemos quem é Jesus e conhecemos muito bem esse Paulo, se conhecemos, tem-nos dado tanta tarefa que nós até andamos de lado. Mas quem são vocês? Quem são vocês? Qual é a tua identidade? Estava o demónio a perguntar. Quem são vocês para usar esse nome? Vocês nem sabem o que estão a dizer. E muitos cristãos usam o nome, usam a expressão pensando que são Ali Babá e os 40 ladrões e que estão a dizer abracadabra para a porta se abrir. Não funciona com abracadabra, funciona com conhecimento de revelação acerca daquilo que está à tua frente. Conhecimento, entendimento da autoridade que tu tens em Cristo. E quando tu tens conhecimento de revelação da autoridade que tu tens no nome de Jesus, muitas vezes nem tens que abrir a boca. Muitas vezes tu nem tens que abrir a boca, nem tens que dizer nada. Porque quando Jesus disse em meu nome, Ele não quer dizer absolutamente que tu tens que dizer sempre essa expressão. Há pessoas que acham, cristãos que acham que quando não usam a expressão, a coisa não funciona. Não se trata da expressão, como eu disse, é da noção, do conhecimento, da revelação, do entendimento que tu tens da autoridade que está por trás desse nome. Quando tu tens esse conhecimento, esse entendimento, essa revelação da autoridade que tu tens em Cristo, podes chegar à beira do endemoninhado e fazeres apenas assim, sem abrir a boca, ele desaparece imediatamente, o demónio. Eu não sei se me faço entender. Espero que sim. O seu nome, em meu nome, disse Jesus, ou seja, em meu lugar, como meus representantes, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, disse Jesus em João 14:12. E no versículo 15, ele diz, portanto, em primeiro lugar, é importante aqui, né? Primeiro ponto, estabelece e firma o teu amor em Deus. Isto é muito importante. Estabelece e firma o teu amor, a tua paixão em Deus. E isso vai abrir portas como tu nunca imaginaste na vida. Uma coisa muito diferente é tu teres uma religião, é teres uma igreja. Tu até podes ser evangélico. Porque para muitos, infelizmente, apenas mudaram de religião. Pouco mais conhecimento têm e, acima de tudo, pouco mais vida cristã têm do que antes. Muitos mudaram de religião, mantêm o mesmo estilo de vida. Muitos antigamente iam à igreja A, na religião A, e agora vão à igreja B da religião tal. Não são as cadeiras, não é o púlpito, não é a pessoa que está a falar, não é nada, não é a música que muda a tua vida, são as tuas decisões. Podes dizer amém, ai de mim, diz qualquer coisa. Graças a Deus estás aí, não podes atirar ovos podres.
São as nossas decisões que determinam o quanto Deus se vai mover na nossa vida e quanto nós vamos crescer espiritualmente. Tu e eu somos os únicos responsáveis pelo nosso crescimento espiritual. Ninguém é o responsável pelo teu crescimento espiritual, só tu. Não culpes a mãe, o pai, o marido, a mulher, os filhos, zero. Cada um de nós é responsável pelo nosso crescimento espiritual. Aleluia. Estás muito calado hoje. Hã? Disseste amém. Então está bem. Versículo 15. Aleluia. Estou a tentar descontrair-te que é para engolir o comprimido mais facilmente. Às vezes alguns comprimidos são mais difíceis de engolir. Todos nós. Ele me invocará, versículo 15, o Salmo 91, e eu lhe responderei. Mais uma vez, vê aqui essa condição, bênção. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele me invocará, eu lhe responderei. Aleluia. Busca Deus. Está em Deus. Deixa que Deus esteja em ti. E a forma principal de Deus estar em ti, se manifestar em ti, é através da sua palavra. Através da sua palavra. Não meças a presença de Deus em ti, jamais, por arrepios, por calores, por não sei quantos, por cabelos em pé, por quedas para o chão. Isso podem ser manifestações de Deus, da presença de Deus, mas isso não mede a presença de Deus. O termômetro da presença de Deus está aqui. Este é que é o verdadeiro termômetro. O quanto da palavra é que está a ser ensinado, pregado, recebido, aplicado nas nossas vidas. Não meça jamais Deus através de sensações. Eu não tenho nada contra as sensações são fantásticas. Deus deu-nos sensações, Deus deu-nos sentimentos. É tão bom quando, por exemplo, Deus está a mover e sentimos a sua presença de alguma maneira física, né? É tão bom. No entanto, nós não medimos a presença de Deus dessa forma. A fé não opera dessa forma. Tu vais aprender que muitas vezes os maiores milagres de Deus na tua vida vão acontecer quando tu não sentiste nada. Zero. Apenas avançaste confiando em Deus e na sua palavra. Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Repara que quando Jesus fala no cumprimento da sua palavra, no cumprimento dos nossos desejos, das nossas necessidades, etc. Ele não diz, não, tu tens que sentir assim, assim. Tu tens que cair para ser curado. Tu podes cair, não tenho nada contra isso, glória a Deus, é fantástico. É fantástico quando isso acontece, não sei quantos. Mas olha, honestamente, eu gosto muito daquele texto lá em Atos, capítulo 4, versículos 29 a 31, por aí, quando os discípulos foram, Pedro e João tinham sido interrogados, tinham sido presos, voltaram para os seus e oraram, Senhor, dá-nos ousadia para pregar a Tua palavra e que sinais e maravilhas se façam em nome do Teu Santo Filho Jesus. E diz que quando eles estavam a orar, o lugar onde eles estavam começou a tremer. Tu ficas todo feliz quando vês alguém a tremer com a presença de Deus. Eu quero ver é a casa a tremer. Isso aí a gente conversa depois melhor. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. A glória de Deus manifesta de uma forma extraordinária.
se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Pedireis tudo o que quiserdes. Não basta tu estás em Jesus. Pessoas acham, bem, sou crente, então se sou crente, de certeza que Deus me vai abençoar. Uma coisa é a pessoa de Jesus, outra coisa são os princípios de Jesus. A pessoa de Jesus traz-te salvação, a pessoa de Jesus traz-te paz ao teu coração, a pessoa de Jesus traz-te essa vida eterna. Mas são os princípios de Jesus que te trazem vitória, sucesso, conquista em Deus. Tudo aquilo que Deus tem para ti vem pela aplicação dos seus princípios. Amém? Não basta tu seres crente. Tens que viver a tua fé. A palavra de Deus tem que estar em ti, tem que estar a operar na tua vida. Há pessoas, vou dar um exemplo muito simples, há pessoas que acham que se calhar por serem crentes, a bênção de Deus, por exemplo, a bênção financeira vem assim aos trambolhões. Nada disso. Nem vem por oração. Eu quero dizer que a bênção material de Deus não vem por oração. Não. A bênção material de Deus vem pela aplicação dos princípios financeiros de Deus na tua vida. Tu podes orar até ficares azul, com falta de oxigênio. Se não aplicares os princípios financeiros de Deus à tua vida, vais ter muitas dificuldades financeiras pela vida fora. Tu podes ser um crente, podes ser um pastor, podes ser quem tu quiseres. Podes ser um intercessor que ora e jejua 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se tu não aplicares os princípios de Deus na tua vida, vais ter dificuldade. Aleluia. Amém. Mas hoje o tema não é princípios financeiros, estou só aqui a dar este exemplo. Aleluia. No versículo 15 que nós lemos diz, Ele me invocará. Quem é este Ele? Ele refere-se, como diz no versículo 1, àquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é um Ele qualquer. Deus está a falar acerca daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus sempre irá responder. Deus, Ele nunca dorme, Ele nunca tosqueneja, Ele está sempre atento à nossa oração. Quando nós invocamos, quando nós clamamos por Ele, Ele está bem desperto, Ele nunca se atrasa, as coisas de Deus nunca chegam tarde à tua vida. As coisas de Deus podem não funcionar como tu acharias, a resposta de Deus pode não vir da forma que tu gostarias, quando tu gostarias, mas Ele nunca se atrasa, Ele sempre te responde. Se calhar a resposta não é aquela que estavas à espera. E Deus nunca está confuso. Deus sempre responde sim, não ou espera. Ele nunca diz talvez, não é? Porque isso dir-nos-ia que ele estava um bocado confuso. Deus nunca está confuso. É? Mas Ele nunca nos deixa, nunca nos desampara, como diz lá em Hebreus 13, versículo 5. Ele nunca nos deixa, nem nunca desampara. Também no livro de Deuteronômio, né? Hebreus 13:5, diz lá, na parte final do versículo, não te deixarei, nem te desampararei. Ele está sempre contigo. Está sempre contigo.
Diz lá comigo, Deus está sempre comigo. É? Deus está sempre contigo. Para de orar, como já ouvi tantas vezes pessoas orar ao longo de todos estes anos. Oh Senhor, não nos deixes. Oh Senhor, fica conosco. Pá, para lá com isso. Não peças a Deus uma coisa que Ele já te deu. Isso não faria sentido nenhum. Eu vou repetir. Não peças a Deus uma coisa que Ele já te deu. Se tu dizes, oh Senhor, fica comigo, quer dizer que tu não estás a acreditar que Ele está contigo. Porque se tu acreditasses que Ele está contigo, não lhe pedias para Ele ficar contigo, não é? Amém? Vê o que é que diz também Deuteronômio 31. Deuteronômio 31, versículo 6. Deuteronômio 31, 6. Esforçai-vos e animai-vos. Amém? Diz lá para o vizinho que está aí ao teu lado no sofá, ou na mesa onde estás aí a seguir. Esforça-te e anima-te. Esforça-te e anima-te. Esforça-te e anima-te. Aleluia. Não temas, nem te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, Ele não te deixará, nem te desamparará. Não é? Mesmo no meio da adversidade. Não é? Se Deus diz aqui, não temas nem te espantes, quer dizer que as circunstâncias podem levar a isso. Não é? E nós vivemos muitas vezes circunstâncias que nos podem levar a isso. Às vezes as pessoas acham, não, e tal, não sei o quê, papapá, nós somos super-heróis. Se estás a passar por algum problema, se calhar certamente estás em pecado ou não sei o quê. Às vezes há cada doutrina mais estranha. Que Deus abençoe os seus queridos corações, mas também as suas mentes precisam de ser renovadas com a palavra de Deus. Desde quando é que tu, se estiveres a passar por um problema, quer dizer que estás em pecado? Há tanta gente a pensar assim. Ou então é falta de fé. Nada disso. O que é que a palavra de Deus diz? No mundo tereis, mas tendo bom ânimo que eu venci o mundo, disse lá Jesus em João 16, 33. No mundo tereis aflições. Faz parte do pacote. Faz parte do processo de crescimento. Eu vou repetir, faz parte é isso mesmo que eu disse, processo de crescimento. Ninguém cresce saudavelmente só a comer sobremesas. Só porque nós gostamos de falar em vitória, em sucesso, em conquista, em Deus, em cura divina, em vitória sobre qualquer área, em prosperidade financeira. Isso é vida abundante que Jesus veio para nos dar, como Ele disse lá em João 10:10. Eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Mas isso é o que a palavra de Deus ensina, mas isso não quer dizer que não vais passar por situações difíceis, não vais passar por provas, não vais passar por testes, não vais passar por apertos, não vais passar por aflições, porque faz parte do crescimento. Sem dor não há crescimento. Eu vou dizer outra vez porque alguns ainda não acordaram bem. Eu vou dizer que sem dor não há crescimento. Eu lembro quando o meu filho era pequenino, ele muitas vezes acordava-nos de noite aos berros. E todos os pais e mães já passaram por isto. Nós íamos ver, ele estava bem, tranquilo, não é? Tinha comido, tinha um rabinho seco, tudo tranquilo. Mas porquê é que ele estava a chorar? Não estava com nenhuma cólica, não estava com não sei o quê, tudo tranquilo. São as chamadas dores do crescimento. De vez em quando os ossos, as articulações davam uma esticadinha, né? E o corpo ressentia. Tu vais passar por situações. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas
o Senhor o livra de todas. Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo. Nós vemos, por exemplo, pessoas como Paulo e Silas. Lembram-se de Paulo e Silas? Lá em... Onde é que era? Atos 16. Paulo e Silas, em Atos 16, dão-nos uma ilustração clara de que por vezes tu podes estar no centro da vontade de Deus e passares por situações muito desagradáveis. Muito desagradáveis. E eles estavam a passar por uma situação muito desagradável, apesar de estarem a fazer a vontade de Deus. Acho que ninguém no seu juízo perfeito vai dizer que Paulo e Silas estavam em pecado. Paulo estava em adultério, tinha sido infiel à esposa. Não, ele nem era casado. Não. Também não eram gente de pouca fé, antes pelo contrário. Estavam a fazer a vontade de Deus, estavam a pregar o Evangelho, estavam a fazer as obras de Jesus, a expulsar os demônios lá daquela miúda, da bruxinha, e foram parar à cadeia. E de que maneira? E de que maneira? No entanto, na hora da aflição, eles não se puseram com queixumes, como muita gente se põe, não se puseram com lamúrias. A Bíblia diz que à meia-noite, a hora negra da vida, eles cantavam louvores a Deus, eles oravam, de tal forma que todos os presos da cadeia os ouviam. E olha que aquelas paredes deviam ser grossas. Mesmo assim, toda a gente os ouvia. Eles estavam lá nos calabouços, na solitária. Todos os ouviam louvar a Deus. Todos gostamos, por exemplo, e todos conhecem o texto de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Mas se tu reparares, essa grande revelação de Deus veio ao profeta Jeremias quando ele estava aonde? Tu sabes onde é que Jeremias estava quando Deus lhe trouxe essa palavra tremenda? Lê lá. Jeremias 33, começa no versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda... Estava onde? Encerrado. Ele estava preso no pátio da guarda. Se tu reparares no capítulo 32, diz a mesma coisa. Ele estava preso lá no palácio. No entanto, Deus falou ao seu coração, trouxe-lhe aquela palavra tremenda: clama a mim. Tu podes clamar a Deus mesmo no meio da maior aflição, da maior prisão, daquilo que te atormenta, daquilo que te amarra. Clama a Deus e Ele te vai responder. Não importa onde tu estás, não importa a tua situação. Muitas vezes, como diz em Jeremias capítulo 30, versículo 20, tu vais comer o pão da angústia e a água do aperto. Numa tradução diz que Deus te dará o pão da adversidade e a água da aflição. Repara que é Deus que dá. É Deus que dá. Um pai e uma mãe que querem que o seu filho cresça de forma saudável, equilibrada e com saúde, não lhe dá só sobremesas para eles comerem. E há coisas que eles não gostam. Mãe, tem que comer a sopa, não quero a sopa. Come a sopa. Come os brócolos. Come a salada. Eu quero só batatas fritas. Eu não posso comer um sundae.
Não, filho, hoje vais comer uma maçã. Mas isto não é sobremesa. É! É sobremesa, é. Não é, João? Às vezes, Deus vai te levar por caminhos que tu não gostas. Deus vai te incomodar. Como aquela águia mãe que, a dada altura, quando chegou à altura dos seus bebés, das suas águiazinhas começarem a voar, ela começa a colocar espinhos no ninho para que eles se sintam incomodados e saiam da sua zona de conforto. Muitos cristãos ainda não cresceram espiritualmente o que deviam ter crescido porque não se atrevem a sair da sua zona de conforto. Ainda bem que vocês estão desse lado, não podem assobiar. Se assobiarem, não ouço. Mas Jesus ama-te na mesma e eu também. Aleluia. Às vezes precisamos deste pão da angústia e da água do aperto para crescermos espiritualmente. É o vento contrário que faz o avião levantar voo. A águia aproveita a tempestade, aproveita o temporal para subir mais alto ainda e planar. Não temas a adversidade. Louva Deus no meio dela. Se Paulo e Silas não tivessem ido ter àquela cadeia, se calhar não existia na Bíblia uma carta aos Filipenses. Estou a ouvir isto que eu disse? Vocês ouviram o que eu disse? Se Paulo e Silas não tivessem ido parar àquela cadeia, em Atos capítulo 16, e aquilo passa-se na cidade de Filipos, se calhar não existia na nossa Bíblia uma carta de Paulo aos Filipenses. Porquê? Porque a igreja começou na casa do carcereiro. E para a igreja começar na casa do carcereiro, eles tinham que passar pela cadeia. Às vezes há coisas que tu não vais entender, mas porquê? Mas porquê? Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Aleluia. Deus irá livrar-te de qualquer situação negativa à medida que tu usas e atuas sobre a palavra de Deus. Essa espada de dois gumes, a palavra de Deus, no nome de Jesus, usa contra qualquer ataque de Satanás contra ti. Quero chamar só a tua atenção para duas palavras aqui importantes. E nós estamos agora a caminhar para a parte final desta mensagem, mas presta muita atenção, deixa lá ainda o assado no forno, está quase, põe no mínimo, okay? Dá uma corrida à cozinha, põe no mínimo, baixa o fogo da panela, porque eu quero que estejas com muita atenção naquilo que vamos, nesta parte final. Quer o versículo 14, quer o versículo 15, na tradução aqui que nós usamos mais em língua portuguesa, que é a versão revista e corrigida, né? Fala no verbo livrar, né? No versículo 14 diz também eu livrarei, no versículo 15 diz livrá-lo-ei, mas no original são duas palavras distintas. No original, na língua hebraica, eu fui consultar, fui confirmar, são duas palavras distintas. A primeira, no versículo 14, diz que fala pô-lo-ei num alto retiro e depois eu livrarei, né? Antes disso fala no início do versículo 14, ele tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. No versículo 14, para quem gosta destas coisas, a palavra, acho que se lê qualquer coisa como paulat,
significa fazer escapar, libertar, transportar para fora do alcance de. Ou seja, tem um sentido mais protetor, de defesa. Este livrá-lo-ei tem um sentido de proteção, de defesa. No entanto, no versículo 15, quando diz livrá-lo-ei, eu glorificarei, em língua portuguesa aqui é o mesmo verbo que é usado, mas no original é uma palavra diferente. Que é uma palavra, qualquer coisa que se deve ler, qualquer coisa como kaulates. Significa treinar, equipar, fazer vencer. Treinar, equipar, fazer vencer. Ou seja, enquanto que o primeiro livrar tem um sentido mais defensivo, de proteção, o segundo livrar tem um sentido mais de treino e preparação para a guerra e para a vitória. Aleluia! Não é tremendo isto? Deus quer te preparar, não só esta proteção de Deus não é uma forma de proteção, tu estás escondidinho, numa primeira fase tu estás escondidinho, numa primeira fase tu ainda estás amedrontado com certas coisas, estás assim meio assustado, não é? Como o pintainho que se assustou e correu para debaixo das asas da sua mamã galinha. Mas numa segunda fase, o pintainho já começa a crescer. Tu já começas a crescer e já não estás só numa fase defensiva, mas também passas ao ataque. Há coisas que na tua vida tu só vais conquistar quando agis de forma proativa e não apenas passiva. E este verbo é um verbo de proação. É um verbo proativo. Treinar, equipar, fazer vencer. Lembro-me, isto traz-me à mente, por exemplo, lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, quando diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Este é um resistir de ataque, não um resistir passivo. Tanto é um resistir de ataque, diz que o diabo fugirá. O diabo não foge de quem se encolhe. Eu vou repetir, Satanás nunca foge de quem se encolhe. Satanás foge de quem lhe faz frente na autoridade, do conhecimento que tem da palavra de Deus, no nome de Jesus. E tem uma postura bélica. A palavra fala muitas vezes que nós devemos ter uma atitude de guerra. Somos soldados de Deus, guerreiros de Deus. Somos comandos de Deus. Aleluia. E finalmente o versículo 16 diz, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Muitas pessoas pensam que Deus tem uma altura específica para tu viveres e depois tem um dia marcado para tu morreres e independentemente daquilo que tu possas fazer, já está marcado até o teu destino. Deus já tem lá a tua lápide pronta no céu. E até vão buscar lá o versículo no capítulo anterior, no capítulo 90 de Salmos, Salmo 90, versículo 10, que diz, né, que a nossa duração de vida, normalmente até aos 70 anos, e se chegam aos 80, diz que o melhor deles é canseiro e enfado. Então mais vale morrer mais cedo, que é para não chegarmos a essa fase. Meu querido, se tu leres com atenção estes textos, esta parte final, esta parte aqui do Salmo 90, não está a falar para ti. Se tu leres, por exemplo, os 3 versículos anteriores, versículos 7, 8 a 9, versículos 7 a 9 do Salmo 90 diz, pois somos consumidos pela tua ira. Está a falar de ti isto? Desde quando é que um filho amado de Deus é consumido pela sua ira? E pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste a nossa iniquidade. O teu pecado não está diante de Deus, já foi limpo pelo sangue de Jesus. Os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Os teus pecados não estão ocultos, os teus pecados não existem em Deus. Se tu estás em Cristo, o teu pecado já não existe em Deus, já foi apagado do registro celestial. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Não, isto não está a falar do cristão. Estes versículos 7 a 10 não estão a falar do cristão.
Estão a falar para descrentes. O Salmo 91 é que nos fala daqueles que habitam nos esconderijos do Altíssimo. Esses são os cristãos. Por isso, se tu acreditares naquilo que Deus diz na sua palavra e agis com base na sua palavra, aqui diz, tu terás abundância de dias. Ou, ouve com atenção, como diz no original, Deus irá dar-te uma vida longa até ficares satisfeito. Eu vou repetir, quando Deus diz aqui na versão revista e corrigida que Deus te dá abundância de dias, significa no original que Deus te dará uma vida longa até ficares satisfeito, como diz no versículo 16. E é interessante que esta mesma palavra é a mesma palavra que é traduzida, por exemplo, no Salmo 22, versículo 26. Salmo 22, versículo 26, diz que os mansos comerão e se fartarão. Esta palavra fartarão é a mesma palavra que é usada aqui, que é traduzida em português, abundância de dias. Deus quer satisfazer-te na tua vida, de forma a que tu vivas até ficares farto de dias, até ficares satisfeito, até cumprires o teu propósito em Deus. Se for 70, é 70, se for 80, é 80, se for 90, é 90, se for 100, é 100. E muitos na Bíblia viveram até aos 120. Qual é o problema? Qual é o problema? Tu sabias que os cientistas dizem, já vi vários estudos sobre isto, que as nossas células estão preparadas para viver pelo menos 120 anos? Nós é que nos vamos matando ao longo do tempo, com a contaminação do ar, com a contaminação das águas, com a contaminação da comida, etc. Nós é que nos vamos matando, porque segundo o ADN criativo de Deus, nós estamos preparados para viver pelo menos até aos 120. Por isso vive, Deus quer que tu vivas com abundância de dias até te fartares, até estares satisfeito. E Deus então irá demonstrar, como diz na parte final do versículo, a sua salvação em cada situação, em cada momento da tua vida, se tu lhe permitires. Deus sempre desejou, desde a fundação do mundo e por toda a eternidade, que tu fosses um vencedor, vitorioso em cada luta da vida, vivendo um estilo de vida santo. Muitas vezes as pessoas têm medo de falar do pecado. Não, foge do pecado, põe a tua vida em ordem. Nós aqui na nossa igreja falamos de tudo. Falamos de tudo. Nós não temos medo que as pessoas se incomodem. Porque se nós pregarmos apenas um estilo de mensagem para evitar que as pessoas saiam, quer dizer que Jesus já saiu há muito tempo. Não sei se me ouviram. Eu não prego para que as pessoas não saiam da igreja. Eu prego para que as pessoas cresçam espiritualmente e cumpram o seu propósito em Deus. E às vezes temos que ouvir coisas incómodas. Como eu disse há bocado, Deus muitas vezes vai ofender a nossa mente para chegar ao nosso coração e para revelar o nosso coração. Então Deus quer que tu vivas esse estilo de vida santo, dedicado a Deus e à sua obra, cumprindo o propósito do Senhor para ti e vivendo em proteção e saúde divinas e com todas as tuas necessidades supridas. Este é o estilo de vida sobrenatural que Deus tem para ti e que te promete em todo este Salmo 91. Esta proteção, não apenas uma proteção passiva de defesa, mas uma proteção e uma salvaguarda. Não é? Dizemos nós, muitas vezes em língua portuguesa, temos as costas quentes com Deus e não temos medo de enfrentar os perigos, não temos medo da adversidade, porque Deus está conosco sempre e Ele nos dará a vitória, mesmo que tenhamos muitas vezes que passar pelas tais águas da aflição, pelo tal pão do desconforto. Não temos medo disso. Por isso vemos aqui estas 7 promessas de Deus. E toma nota, Deus diz, eu te livrarei. Ponto 1. Ou seja, eu irei levar-te para fora do alcance do inimigo, porque tu me amas. Isto fala de libertação de quaisquer cadeias na tua vida. Ponto 2, eu irei colocar-te num alto retiro, fala de segurança, porque Ele conhece o meu nome, diz Deus.
Intimidade com Deus. Ponto 3, eu lhe responderei quando Ele me buscar. Mesmo que estejas lá na prisão, eu te responderei, como Ele disse e prometeu a Jeremias, preso. Ponto 4, eu te livrarei também para te equipar, treinar e fazer vencer. 5, eu te glorificarei, ou seja, eu te darei honra. Certifica-te que a honra que existe na tua vida é uma honra de Deus e não dos homens. Porque quando tu buscas a honra dos homens, já perdeste a honra de Deus. Lembra-te que quem tem luz própria não precisa de holofotes. É Deus que te vai honrar. É Deus que te vai levantar. É Deus que te vai glorificar. Ponto 6, ele diz, eu te mostrarei a minha salvação. Aliás, desculpem, o ponto 7. Ponto 6, eu te satisfarei com uma vida plena e longa. Aleluia. E finalmente então no ponto 7, a 7ª promessa, eu te mostrarei a minha salvação. E essa salvação vai operar em todas as áreas da tua vida. Aleluia. Aleluia. Desejo que esta palavra tenha caído em bom solo. Eu creio que sim, no nome de Jesus. Creio que sim. Né? E se perdeste alguma das mensagens desta série, podes ir lá atrás na página da igreja da cidade e procurar, porque tem uma sequência, né? Tem uma sequência e foi muito interessante e foi um prazer para mim poder trazer até vós esta série de mensagens sobre esta proteção vitoriosa em Deus. Por isso, fica bem e eu quero abençoar-te neste dia e declarar que o Pai Celestial te abençoa, te protege, preserva e guarde. Eu oro no nome de Jesus que o Pai faça resplandecer o seu rosto e a sua presença sobre ti e te trate favoravelmente com bondade, misericórdia e graça. Oro que o amado Espírito Santo olhe sempre para ti com amorosa aprovação e te encha plenamente da sua paz, da sua alegria, da sua saúde, prosperidade, da sua unção e da sua vida em ti. Eu oro que sejas um adorador constante, em todo momento, um verdadeiro discípulo de Jesus, frutífero, ousado, íntegro e cheio da sua verdade e glória. Oro que a palavra, a presença e o propósito de Deus preencham toda a essência do teu dia a dia, que não deixem ninguém indiferente à tua volta e que impactem profundamente a vida de todos aqueles com quem entras em contacto. Lembra-te que és uma bênção de Deus, nascido para vencer, nascido para dar glória para Ele. O Senhor te abençoe e até breve.